gostaríamos de parabenizar todos os aprovados no nosso vestibular. Sejam bem-vindos à Universidade Federal de Roraima e que possamos concretizar os seus sonhos. Parabéns aprovados no vestibular da Universidade Federal de Roraima. Agradecemos a confiança. Sejam bem-vindos. Queria dar as boas-vindas a você que é ingressante da UFRR e vai iniciar conosco essa sua jornada de aprendizado na nossa comunidade. Um grande abraço a todos e sejam bem-vindos. Olá! Atenção, vamos dar início à divulgação do resultado preliminar do vestibular 2022 da Universidade Federal de Roraima. Jéssica Nascimento. Obrigada, Neto. É importante frisar que esse é o resultado preliminar. Os candidatos que concorrem às vagas destinadas a pessoas com deficiência e reserva legal de vagas destinadas a candidatos egressos de escola pública, pretos, pardos e indígenas passarão por comissões específicas que avaliarão se os aprovados estão de acordo com as regras estabelecidas no edital do vestibular. Ok, Jéssica Nascimento, então vamos iniciar com o curso de Administração B, vespertino e noturno em ampla concorrência. Larissa Rayane Mota Ribeiro, Lucas Pereira Nascimento, Alessio de Lima Tomé, Daphne Pimentel Galdino da Silva, Naira Andrade Silva, Amanda Cristina Moraes de Souza, Ana Letícia de Matos Pessoa, Gabriele Rodrigues Pimentel, Vinícius Cruz de Moura. Administração vespertino e noturno, pessoa com deficiência, Wesley Souza Costa. Administração vespertino e noturno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado PPI. Vagas PCD. Maziel Peixoto de Oliveira. Ainda em administração vespertino e noturno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado PPI. Adriele da Silva Teixeira, Gisele Leite da Silva, Dene dos Santos de Souza. Administração vespertino e noturno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado PPI. Rose Fran Gomes Lima. Administração vespertino e noturno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado PPI. Amanda Brito de Queiroz. Gisele Costa Mesquita. Emanuele Cardoso de Souza. Ainda em administração vespertino e noturno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado PPI. Daphne Laiane da Silva dos Santos. Marcele Cristina França Marinho. Jéssica, agora o curso de agronomia. Vamos lá, Neto. Agronomia diurno, ampla concorrência. Estevan Neves Costa. Jaine Peixoto Galvão, Yasmin Araújo Oliveira, Luiz Eduardo Zatti Zauza, Pedro Freitas Ferreira, Kylie Kevlin Negreiros Coelho, Gabriela Lopes Falkenstein Santos, João Paulo Gomes Cordeiro, Wendel Vidal de Souza. Agronomia diurno, pessoas com deficiência. Ivanilton Farias Xavier Júnior. Agronomia diurno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo e indígena. Yuri Rafael Marinho de Lima, Adriana Cristina de Souza Silva, Lucas Gabriel Pereira Costa, João da Silva Pereira, Tiara Miranda dos Santos. Agronomia diurno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado preto, pardo e indígena. Ana Camila Moraes Peixoto, Richard de Oliveira Lopes. Agronomia diurno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado preto, pardo e indígena. Graciele Pereira Costa da Silveira, Cláudia da Conceição Santos e Yuri Maia da Silva. Agora contigo, Neto, curso de Antropologia.
Pois é, vamos então ao curso de Antropologia Noturno em ampla concorrência, a Hanna dos Santos Lourenço. Ainda em Antropologia Noturno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena. Eric de Oliveira Moraes, Jesuína da Silva Cadete. Antropologia Noturno, aluno da escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado PPI. Nayara Andrés Ferreira Oliveira. Agora o curso de Arquitetura e Urbanismo, vespertino e noturno. Ampla concorrência. Cailane Eduarda Cruz da Silva, Maria Helena de Oliveira Serri, Elane Rodrigues de Souza, João Vitor Macedo Carneiro, Ana Beatriz de Mesquita Freitas, Daniela Gomes Leitão, Guilherme Maciel Chaves, Marcos Joel de Melo Santos, Carlos Emílio Bessa de Brito, Irã Gonçalves de Azevedo Filho, Júlia Agnes de Souza Amorim, Giovana Mendes de Moraes Coimbra, Pedro Alexandre Nunes de Freitas, Mateus Eduardo Xavier dos Santos, Eline de Brito Lopes, Cladeilson Souza Oliveira, Mary Jane Fernandes de Souza. Ainda em Arquitetura e Urbanismo vespertino noturno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo e indígena. Karen Eduarda Silva da Costa, Maria Cristina Costa Guimarães, Jaissa Camille Silva Soares, Janiele Rimar de Oliveira, Lídia Daniele de Castro Lopes. Arquitetura e Urbanismo vespertino e noturno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado PPI. Victor Gabriel da Silva Uchoa, Tauane Nicole Farias Leal. Ainda em Arquitetura e Urbanismo vespertino e noturno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo e indígena. Vitor Gabriel de Souza Luiz, Riquelve Duarte Carvalho, Fernanda da Conceição Rocha, Rayane Araújo dos Santos Lima, Aline Andrade Rufino, Crisley de Souza Guimarães, Fábio Henrique Lima Lobato, Carlos Adriano da Silva Oliveira. Arquitetura e Urbanismo vespertino e noturno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado preto, pardo e indígena. Lucas Gabriel Sales Melo, Jusceliana Maria Oliveira Bezerra, Maicon Barbosa Uchoa. Neto Araújo. Estamos apresentando simultaneamente pela Rádio 95,9 e TV Universitária Canal 2.1 a relação dos vestibulandos aprovados no vestibular 2022 da Universidade Federal de Roraima. Vale ressaltar que esse é o resultado preliminar. Artes Visuais Noturno Ampla Concorrência, Wellington Luiz de Sena Silva, Lorena das Neves Fernandes e Kelly Cristine Monteiro da Silva. Artes Visuais Noturno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado PPI. Raquel Helene Sampaio Amador, Sofia Maia Kawasaki de Almeida. Artes Visuais Noturno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado preto, pardo ou indígena. Bianca Lopes Castro, Yuri José Alves da Silva, Guilherme Calixto Batista. Jéssica, vamos à ciência da computação? Vamos lá. Ciência da computação, ampla concorrência. Ailan Roberto Marques Lopes, Giovana Oliveira Moraes de Lima, Bruno Cauã Costa Almeida, Marcos Vinícius Maia dos Santos, Cleilson Osmar Souza Diniz de Almeida, Rian Pimentel de Oliveira, Alexandre Yukio Oyama de Souza, Davi Willey Costa e Costa, Patrício Oliveira Sá Júnior.
Ciência da computação diurno, pessoa com deficiência. Andressa Silva Jardim. Ciência da computação, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo e indígena. Natal Ferreira da Cruz Júnior. Salvador de Jesus Malave Campos. Fritzes Henrique Cavalcante Formoso. Victor Micael Ramos dos Santos. Ainda Ciência da computação diurno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio não autodeclarado PPI. Francisco Eduardo Martins Favela. Ciência da computação diurno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio autodeclarado preto, pardo e indígena. Robert Gonzaga Albuquerque Ferreira. Kailon Gutierre Pérez Gonçalves. Rian Kaique Marques Rolins Bastos. Leonan de Souza Silva. Ciência da computação diurno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio não autodeclarado preto, pardo e indígena. Gabriel Benedetti Valério. Resultado do curso de Ciências Biológicas, Neto Araújo. Pois é, vamos então, ampla concorrência para Ciências Biológicas, Manuel Sobrinho Vieira de Freitas, Juan Coelho Leal, Jânio Cabral de Melo e Silva, Nilzara de Carmen da Silva Pisano, Jamile Kelly Teodoro Dias, Ângelo Gabriel Braga, Madalena Raquel Ferreira Feitosa, Felipe Andrade Melo. Ciências Biológicas diurno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado PPI. Gabriela Melo dos Santos, o Idson Rafael de Abreu de Souza, Henrique dos Santos Cruz. Ainda Ciências Biológicas diurno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena. Pamela Moraes Carvalho, José Vitor Souza Leite, Emily Natália Lima de Souza, Irvi Jean Pereira dos Santos. Agora, Ciências Biológicas, licenciatura, vespertino e noturno, ampla concorrência. Paulo Ricardo Fernandes dos Santos, Beatriz Moura da Silva, Lucas Ramos Buarque Caetano, Adria Keliane Simão da Silva, Lucas Cauã de Almeida Pereira. Ciências Biológicas, licenciatura vespertino e noturno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado PPI. Gabriela Silva Ferreira, Wanderson da Silva Lima. E agora, Jéssica, vamos às Ciências Contábeis. Ciências Contábeis, vespertino e noturno, ampla concorrência. Ricardo José da Mota Moreira Filho. Desirê dos Santos Lopes, Denison de Carvalho Braga, Gustavo Riso Albuquerque, José Henrique Barreto de Carvalho, Evelyn Caline Ferreira e Ferreira, Fábio Rodrigo Menezes Martins, Maria Luísa Carvalho Oliveira, Gabriele Oliveira da Silva, Melissa Giovana Rocha Oliveira, Jonathan Vinícius Albano Doce, Francinalva de Souza Silva, Victor Gabriel Seganfredo Garcia, Cassiele dos Santos Ferreira, Érica Libório Sampaio, Ícaro José da Silva, Vitor César Souza de Menezes, Samanta Gabriela Veríssimo, Larissa Vitória Carvalho de Freitas, Maria Eduarda Braga da Silva. Ciências Contábeis, vespertino e noturno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado PPI. Suzane da Silva Souza, Miriam Raposo da Silva, Gustavo de Souza Pereira, Ana Carolina Belém Lopes. Ainda Ciências Contábeis, vespertino e noturno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio não autodeclarado preto, pardo ou indígena. Mariane Balbino Gomes,
Sofia Maia Barradas, Rafaela Vieira Sant-Rose, Ruama de Oliveira Lima, Davi Silva Leitão. Ciências Contábeis Vespertino e Noturno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo e indígena. Gisele Cardoso de Andrade, Jéssica Gomes de Brito, Maquésia da Silva Marques. E Ciências Contábeis Vespertino e Noturno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado preto, pardo e indígena. Francisca Valéria Lopes Cabreira, Otávio Augusto Pereira de Moraes Borba. Neto Araújo, resultado do curso de Ciências Econômicas. Pois é, Jéssica, nós estamos apresentando o resultado preliminar do vestibular 2022 da Universidade Federal de Roraima. E agora vamos ao curso de Ciências Econômicas Vespertino e Noturno em ampla concorrência. A Ana Elise Roberto da Silva, Douglas Freitas Bonato, Jorge Lacerda Farizel Júnior, Johnny Kelden Leal de Araújo, Vinícius Vili Santana de Medeiros, Márcio Eduardo Pereira da Silva. Werner Alexander de Oliveira, Caos de Távora e Praetórios. Giordano Bruno Abreu Costa, Ellen Dalva Lima de Brito. Ciências Econômicas, aluno da escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado, preto, pardo ou indígena. Paulo Henrique Alves de Almeida. Jéssica, vamos às Ciências Sociais. Vamos lá. Ciências Sociais Noturno, ampla concorrência. Wellington Mariano de Assis. Osiel Andrade de Alcântara. Ciências Sociais Noturno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena, vagas para pessoas com deficiência. João Vitor Sales Nascimento. Ciências Sociais Noturno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo e indígena. Ednice Sobral da Costa. Graziela Ribeiro Ferreira. Ciências Sociais Noturno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena. Ana Fabrícia Nascimento Jorge. O Alisson da Conceição de Aquino. Continuando nossa transmissão, Neto Araújo. Ok, Jéssica Nascimento, vamos agora então ao curso de Comunicação Social, Jornalismo Noturno em ampla concorrência. Naaman Vinícius Mourão Roseira, João Gabriel Ruiz Nina Grana, Cricione Gama de Oliveira Carvalho, João Gabriel Rosas Leitão, Laura Silvestre Fernandes, Vinícius Gervila Chan, Ana Caroline Cristina Macedo de Holanda, Aline Victoria Bentes Ferreira, Alan Christian Ferreira Lopes, João Pedro Lemos dos Santos, Ana Paula Lopes da Silva de Medeiros, Luiz Guilherme Azevedo Oliveira, Yuri de Souza Ribeiro Barros. Ainda no curso de Comunicação Social, Jornalismo Noturno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado PPI. Cailane Teixeira de Souza, Bruna Gisele Pérez da Silva, Tiago Santos Marinho de Lima, Ronaísa Lima da Silva. Comunicação Social, Jornalismo Noturno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado PPI. Paula Eduarda de Freitas Bispo. Ainda Comunicação Social, Jornalismo Noturno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado PPI. Nayara Ferreira Vieira e Amanda de Araújo Amorim. Jéssica Nascimento vem aí com o curso de Direito. Jéssica. Seguindo a nossa transmissão da classificação preliminar do vestibular UFRR 2022, curso de Direito Vespertino Noturno Ampla Concorrência. Francisco Dors Neto, Gabriela Mesquita de Souza, Miguel Luiz Progênio Vilar, Israel Benhur Moura Mota, Fernanda Alcântara Malhada, Yasmin Rodrigues Coimbra,
Emanuele Vieira de Castro, Bianca Soares Martins da Costa, Ítalo Diego Custódio Costa, Ana Rafisa Santana Albuquerque, Beatriz Berta Gomes dos Santos. Curso de Direito Vespertino Noturno Pessoa com Deficiência, Ellen Cristina Cunha da Silva. Curso de Direito Vespertino Noturno Aluno de Escola Pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio autodeclarado preto, pardo ou indígena, vagas PCD, Hilary de Souza Silva. Curso de Direito Vespertino Noturno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio autodeclarado preto, pardo ou indígena, Cristine Késia dos Santos Timóteo, Jean de Oliveira Souza, Ana Clara Teles Silva, Iarle de Oliveira Souza, João Marcos Costa Camilo. Direito Vespertino Noturno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio não autodeclarado PPI, Fernanda Carine Sá Carvalho. Direito Vespertino Noturno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio autodeclarado preto, pardo ou indígena, Sandro Guevara Lopes, Guilherme Cadete Ambrósio, Paulo Sérgio Freitas Mendes, Helena Rebeca da Silva Montes, Rafael Guimarães de Oliveira. Direito Vespertino Noturno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio não autodeclarado PPI, Amanda de Almeida Rodrigues. Agora o curso de enfermagem Neto Araújo. Pois é, Jéssica, enfermagem em ampla concorrência, Laísa Jamile Rodrigues de Paula, a Lucimare Santana Bezerra, Camille Leonarda da Silva Santos, Yuri Rodrigues Nogueira, Juliana Patrício da Costa Braga, Caroline Rufino Santos, Maria Heloísa Barbosa dos Anjos, Larissa Nunes Guimarães, Nayara Vitória Araújo Mota. Enfermagem integral, pessoa com deficiência, a Márcia Soares Joca. Ainda em enfermagem integral, aluno da escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio autodeclarado PPI, Camila de Souza Silva, Alice da Costa Ferreira, Isabelle Magalhães Pinto Silva e Bezerra, Gleidiano Xavier. Enfermagem integral, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio não autodeclarado PPI, a Giovana Caetano Lima. Enfermagem integral, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio autodeclarado PPI, a Elisa Duarte Soares, Vitória Roque Prado, Caiel Alexandre El Amed Souza Mamed, Luma Santiago de Souza. Enfermagem integral, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio não autodeclarado PPI, Vitória Albuquerque Alves Souza. Jéssica Nascimento. Seguindo aqui, Neto Araújo, concurso de Engenharia Civil Diurno, ampla concorrência. Vinícius Nascimento Oliveira, Luiz Felipe Monte de Oliveira, Thomas Nixon dos Santos Level Silva, Ana Caroline Souza Dias, Antônio de Pádua Dantas de Lima, Tiago Cauã da Silva Ribeiro, José Gabriel Maier da Silva, Eduardo Souza Lima, Lucas Aleixo Batista, Tarsila Tamisa Laurindo Rolim, Leonardo Donner Bonho Leal, Maiara Vitória Oliveira Xavier. Engenharia Civil Diurno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio autodeclarado preto, pardo ou indígena, Derek Gabriel Pereira Torres, Wenderson Modesto Bispo. Engenharia Civil Diurno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio não autodeclarado PPI, Giovanni Rego Portela, Yuri Luna Briglia. Engenharia Civil Diurno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio autodeclarado preto, pardo ou indígena, Felipe Gabriel Tomás Brito,
Clara Yasmin Pereira Lima, Francisco Magno Souza Ramos, Letícia Melo Nascimento, Altino da Silva Neto, Alisson da Silva Gomes, Eixila Igret Paulino Vieira, Gustavo Soares dos Reis. E Engenharia Civil Diurno, aluno de escola pública com renda superior a um salário mínimo e meio não autodeclarado PPI. João Victor de Souza, Pará. Neto Araújo. Ok, Jéssica, vamos então agora ao curso de Engenharia Elétrica Integral em ampla concorrência. Luiz Fernando Silva de Castro, Aira Martins Silva Araújo, Eline Rafaela Pereira Oliveira, Davi Ferreira Leite, Guilherme de França Gomes, Alice Silva Galvão, Samuel Alisson Pereira Martins, Adriano Moreira Gandra, Roberto Júnior Ribeiro Santos, Ilmar da Silva Mesquita Júnior, Matheus Eduardo Leitão Costa, Igor Charles Souza dos Santos, Denison David Ferreira da Silva e Geil de Castro Valério. Engenharia Elétrica Integral, aluno de escola pública com renda inferior a um salário mínimo e meio não autodeclarado PPI, o Kaique Simão dos Santos, Jair David Brazon Ricardes e João Vitor Alves Silva. Ainda Engenharia Elétrica Integral, aluno de escola pública com renda superior a um salário mínimo e meio autodeclarado PPI, o Gabriel de Castro Valério. Engenharia Elétrica Integral, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado PPI, o Gêner Costa dos Santos. E agora vamos ao curso de Física com a jornalista Jéssica Nascimento. Ok, Neto. Física Diurno, ampla concorrência. Macláudio da Silva Amorim Filho, Lucas Nóbrega Bezerra, Vitória Gabriele Moreira Caldas, Gabriel de Oliveira Francelino, Vitor Rego de Azevedo, Stephanie Silva Soares. Curso de Física Diurno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio autodeclarado preto, pardo ou indígena. Lívia Galvão de Oliveira. Física Diurno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena, Nailane dos Santos Silva. É contigo, Neto. Pois é, vamos, Jéssica, agora ao curso de Geografia vespertino e noturno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo, autodeclarado PPI. Kelvin de Oliveira Costa. Geografia noturno ampla concorrência. Márcia Agnes Vieira de Souza, Nicolas Vinícius Costa Juvencio, Charles Lima Peixoto. E agora vamos ao curso de Geologia. Jéssica. Isso mesmo, Neto. Geologia Diurno, ampla concorrência. Brian Soares Veiga, Yasmin Silva Magalhães, Jasmin Campelo de Oliveira, Iva Matos de Oliveira, Daphne Magalhães Júlio. Geologia Diurno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio não autodeclarado preto, pardo ou indígena. Tatiane Vitória Costa Teixeira. Seguimos com a classificação preliminar do vestibular 2022 da UFRR, lembrando que a relação completa com a lista de espera será divulgada no site da UFRR a partir das 18 horas. Agora o curso de História, Neto Araújo. Pois é, Jéssica, História noturno em ampla concorrência, o Matheus Dornelles Prado de Souza, Alexandra Regina Cálida Souza Mamed, Ramires Vieira de Albuquerque, Melvin Jones Souza Amorim, Antônio da Silva Ferreira, Cliciane Inácio Feitosa, Carlos Murilo da Silva Cavalcante, Vicente de Paula Vasconcelos Barreto, Maria Aparecida Borges, Criley da Costa Correia, Douglas Eugênio de Almeida, Guilherme Mendes Padilha de Oliveira, Michel Douglas de Souza Lacerda, Monique Oliveira Pereira. E agora vamos em História noturno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado PPI. A Maria Helena da Silva, a Elaine Green Alves,
Continuando ainda em História, agora noturno, aluno da Escola Pública com Renda Familiar Superior a um salário mínimo e meio não autodeclarado PPI, a Bruna Batista de Moraes, Isabelle Fernanda de Souza Ramos e o Eduardo do Nascimento Freitas. Ainda em História, noturno, em licenciatura, o aluno da Escola Pública com Renda Familiar Superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo e indígena, é o Luiz Tiago Carneiro Fogaça. E agora vamos com Jéssica Nascimento. Curso de Letras Libras Bacharelado, ampla concorrência. Keila Rosalba Pereira dos Santos, Giovana Cavalcante de Souza Freitas, Elisiane de Souza Moura. Curso de Bacharelado em Letras Libras noturno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena, Edilene da Silva Sales. Licenciatura em Letras Português e Espanhol Vespertino. Aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena, Fabrício Nascimento Jorge. Curso de Licenciatura em Letras Português e Francês Vespertino, ampla concorrência, Rosibele Silva Melville. Curso de Licenciatura em Letras Português e Francês Vespertino, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena, Albert Pereira Bandeira. Curso de Licenciatura em Letras Português e Francês Vespertino, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado PPI, Fábio Homero Anastácio. Curso de Licenciatura em Letras Português e Inglês Vespertino, ampla concorrência, Lauana Vitória dos Santos Pereira, Ariane Moraes de Souza, Jonathan Bento Fonseca Lima, Islane Cristina Nascimento de Aguiar, Lucas Tiago da Luz Souza Ribeiro. Curso de Licenciatura Letras Português e Inglês Vespertino, ampla concorrência, Luana Vitória dos Santos Pereira, Ariane Moraes de Souza, Jonathan Bento Fonseca Lima, Islane Cristina Nascimento de Aguiar, Lucas Tiago da Luz Souza Ribeiro. Curso de Licenciatura em Letras Português e Inglês Vespertino, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado PPI, Ana Carolina Cavalcante Lima, Pedro Cauã Rocha Faria, Daiane Ana Nascimento de Souza. Curso de Licenciatura Letras Português Vespertino, ampla concorrência, Ana Clara Longuinho Batista de Souza, Ingrid de Souza Moura, Maele Garcia Soares, Victória Gabriele de Jesus Carvalho de Souza, Richard Vanderlan de Souza Duque, Deise de Lima Miranda, Cirliane Carmo do Nascimento. Curso de Licenciatura em Letras Português Vespertino, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena, Lucicleide Simão de Souza. Curso de Licenciatura em Letras Português Vespertino, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado PPI, Daniel César da Silva Soares. Agora, Neto Araújo, com curso de Matemática. Pois é, o curso de Matemática matutino e vespertino em ampla concorrência, o Anelmar de Queiroz Ribeiro Júnior e o Fabiano Henrique Gomes de Souza foram aprovados preliminarmente. Matemática matutino e vespertino, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio e autodeclarado preto, pardo e indígena, é o Gabriel Bento Duarte. Seguindo ainda com Matemática em Licenciatura, Vespertino e Noturno, ampla concorrência, o Smailovich Varela Araújo, Rosana de Jesus Silva, Leonardo de Souza Lima e Tayana Nequessa Campos da Silva.
Matemática, licenciatura, vespertino e noturno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio autodeclarado PPI, o Pablo Juliano Gomes Fontinelli. E agora nós vamos a um dos cursos mais esperados e concorridos da Universidade Federal de Roraima, os aprovados preliminarmente no vestibular 2022 da UFRR, o curso de Medicina, com Jéssica Nascimento. Jéssica, fique à vontade. Vamos lá então, Neto Araújo, o resultado do curso de Medicina Integral Ampla Concorrência. Classificação preliminar do vestibular UFRR 2022. Cauã Azevedo Ramos Bendarram, Ian Kenzo Monteiro Motomia, Ana Luísa Dias Menali, Uitan de Araújo Melo Filho, Charles Ian Alexandre Melo Silva, Thaís Martins Alves, Nádia Lorena Melo de Souza, Fernanda Aline Macedo Moreira, Lucas Gaede Barbosa, Beatriz de Souza Nunes e Silva, Chaiane da Silva Rebouças, Rafael Carraro de Rezende, Thaís Reis Tupinambá, Ana Beatriz Oliveira de Olivares, Juan Lucas de Almeida Mangueira, Naharime de Souza Cruz Soares, Alexandre de Moura Pimentel, Maria Fernanda da Mota Matos, Ana Vitória Soares de Deus Mota de Macedo, Cristina Crindes, Manuela Souza de Azevedo, Cássio César da Silva Sena, Sônia Letícia Pinto Pacífico, Carolina Martinez da Silva, Iago Atílio Ferreira Dantas, Ícaro Gênesis Rego, Ana Rebeca Teixeira de Oliveira, Carlos Miguel Cabrejas da Nóbrega. Medicina Integral Pessoa com Deficiência, Ives Fonseca Chicourel, Caíque Ferreira da Silva, Giovana Milhomem do Amaral, Eduardo Lucas da Silva Filho. Agora vamos ao curso de Medicina Integral, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena, vagas, pessoas com deficiência. Andréa Cristina Pereira Marinho, Santiago de Oliveira Rodrigues, Ian Silva de Souza. Medicina Integral, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena. Ana Vitória Lima Barros, Felipe Souza do Nascimento Batista, Ana Stephanie Nascimento Monteiro, Lucas Queiroz Pimentel, Valdir Gabriel Melo Rodrigues, Anne Micaele Nogueira de Souza, Nayana Silva Souza, Jorge Luiz Nogueira da Silva Morales, Ana Carol Souza da Silva, João Victor da Silva Lima. Medicina Integral, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado, preto, pardo ou indígena, vagas, pessoas com deficiência. Alana Mara Pereira Marinho. E agora, Medicina Integral, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado, preto, pardo ou indígena. Alexandre Souza dos Santos, Gília Silva Leitão. Curso de Medicina Integral, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena, vagas PCD. Marcos Vinícius Martins de Oliveira, Esther Silva de Souza, Milton Ribeiro Salustiano. Ainda o curso de Medicina Integral, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena. Jennifer Larissa Silva Souza, Kelvin Henrique Silva de Souza, Pedro Manuel Souza Lopes, Eric Dalton Magalhães de Souza, Ana Vitória de Lima Almeida, Isadora Lessa Silva Damasceno, Flávio Luiz Gomes de Souza, Kiane Maia Silva, Nalanda Braga de Carvalho, Jonathan Leonardo Oliveira Palhares. Ainda no curso de Medicina Integral,
Aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio não autodeclarado preto, pardo ou indígena, vaga para pessoa com deficiência. Clênio Aguiar Pereira. E, por fim, medicina integral, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado PPI. Juan Cândido Barros de Oliveira e André Jeremias Batista Colares. Agora, Neto Araújo, com o resultado do curso de Medicina Veterinária. Pois é, Jéssica Nascimento, nós estamos apresentando o resultado preliminar do vestibular 2022 da Universidade Federal de Roraima. Lembrando que o resultado oficial você vai acompanhar pelo site da Universidade Federal de Roraima. E desde já a gente quer parabenizar, mesmo que preliminarmente, todos os aprovados. E vamos dando sequência agora com o curso de veterinária, medicina veterinária diurno em ampla concorrência. O Alexandre Freire Mota Torres, o Bernardo Dias Pérez Graça, Ana Eurides Reis Aires, o Carlos Giovanni Silva Carvalho, Carlos Rafael Medeiros Pinto, Cauê Wesley de Souza Cruz Carvalho, Ana Vitória de Souza Aguiar, Ana Caroline Alves Moron, Yasmin Josino Barbosa de Lima, Nathalie Assano Costa e Luna Licena Rodrigues Batista. Ainda no curso de Medicina Veterinária diurno, pessoa com deficiência, a Camille Vitória Alves Silva. Medicina Veterinária diurno, aluno da escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo, autodeclarado PPI, a Natália Gomes de Alencar, Anne Luíse Germano de Oliveira, Cristiane Oliveira da Cunha, Dominique Mota Amorim, a Valderniza Pereira André, Mariana Lima Almeida. Ainda no curso de Medicina Veterinária diurno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio e não autodeclarado PPI, a Maria Eduarda da Silva Moreira. Dando sequência ainda ao curso de Medicina Veterinária, agora diurno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio e autodeclarado PPI, Caelisa Tainá Araújo Brito, Igor dos Santos Marques, Lara Maria Araújo Silva, Rosivan Nunes Guimarães, Emily Jamile Leci Lima Travassos. No curso de Medicina Veterinária, agora aluno de escola pública com renda superior a um salário mínimo e meio e não autodeclarado preto, pardo e indígena, Samara Ellen Carvalhedo Boaz. E agora vamos ao curso de música com a Jéssica Nascimento. Jéssica. Obrigada, Neto. Música noturno, ampla concorrência. Victor da Silva Gomes, Emily Ovídio de Souza, Laine Pereira Fernandes, Luana Brasil dos Santos, Rubens Vitor Alves Rocha, Elcio Leocádio da Silva Júnior, Tailane da Silva Lima, Wendel Hermes Moura de Oliveira Júnior, Juliana dos Santos Gutierrez, Igor Mateus Correia de Castro Moreira, João Vitor Nogueira Silva, Fabian Kemily da Silva Sobral, Auancer Júnior Dias Lima. Curso de Música Noturno, pessoa com deficiência, Letícia Soares Martins Ferreira e Luiz Felipe Henrique Serrão. Curso de Pedagogia contigo, Neto. Ok, Jéssica. Pedagogia Noturno em ampla concorrência. Já parabenizando aí a Lídia Carvalho Pereira, Ana Cátia da Silva Patrício, a Natália de Andrade Nascimento, Caene Keitiane Sing do Nascimento, Ana Júlia Coelho Moreira Araújo, Jamile Barbosa Souza, Victória Gonçalves Santos de Araújo, Gleiciane Soares Batista, Raquel Rodrigues Messias, Anne Querolane da Silva Mendes, a Cristiane Alcântara de Menezes Pinheiro, Dejane Barbosa dos Anjos Cavalcante, Vanusa Sara Gomes Batista e Brasilene Lima Peixoto. Dando sequência ao curso de Pedagogia Noturno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio e autodeclarado preto, pardo e indígena, a Adriana Daniele Medina Veliz,
Andressa Rodrigues França e a Neila Silva de Oliveira. Seguindo ainda com pedagogia agora noturno, aluno da Escola Pública com Renda Familiar Superior a um salário mínimo e meio autodeclarado PPI, a Simone Viana Catarino e o Wesley de Souza Ferreira, Giovanni Alberto Gonzalez Aguache. Dando sequência, agora é com você, Jéssica. Vamos então ao curso de Psicologia Diurno Ampla Concorrência. Thaís Cristina Bispo Oliveira, Yasmin Amorim Ortega, Ismênia Lohane Rodrigues Vieira, Maria Luísa Santos Pereira, Adria Maciel da Silva, Glenda Amália de Souza Diniz, Ana Clara Aguiar Abade, Letícia Martins dos Santos Silveira. Psicologia Diurno Pessoa com Deficiência, André Felipe Maia dos Santos. Psicologia Diurno Aluno de Escola Pública com Renda Familiar Inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena, vagas pessoa com deficiência, Marina Cavalcante Juliati. Psicologia Diurno Aluno de Escola Pública com Renda Familiar Inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena, Kailane de Souza Santos, Flávia Nairim Nascimento Silva, Ellen Pereira Rodrigues. Ainda no curso de Psicologia Diurno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio não autodeclarado PPI, Juliane Pinheiro Silva. No curso de Psicologia Diurno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio autodeclarado preto, pardo ou indígena, Brena Lima da Silva, Pedro Victor Cardoso Ferreira, Andrew Gabriel da Silva, Kelly da Silva Brache. E por fim, curso de Psicologia Diurno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio não autodeclarado PPI, Gisele de Macedo Araújo. Neto Araújo. Pois é, vamos agora ao curso de Química em Licenciatura Diurno em Ampla Concorrência. A Daniele Santos da Silva, a Victória Costa Silva, a Tainana Nascimento Lucena Duarte, o Tiago Mateus do Carmo Marques, o Elialdo Souza Oliveira. E dando sequência ao curso de Química em Licenciatura Diurno, Pessoa com Deficiência, Paulo Henrique Kozlovskis. Química, licenciatura diurno, aluno da escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado PPI, o Rony Gustavo dos Santos da Silva. Ainda licenciatura em Química diurno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio e não autodeclarado PPI. Fernanda Fonteles Albuquerque Macedo. E agora nós vamos ao curso de Relações Internacionais com você mesmo, Jéssica Nascimento. Obrigada, Neto. Seguindo então a classificação preliminar do vestibular 2022 da UFRR, realizado pela Comissão Permanente de Vestibular. Curso de Relações Internacionais diurno, ampla concorrência. Johan Peter Cavalcante Gonçalves. Luna Cristine Teixeira de Lucas, Renata Camila Gomes de Andrade, Edmila Soares de Melo, André Jonathan Rodrigues Costa, Letícia Paz de Souza, Ronaldo Eduardo do Nascimento Júnior, Beatriz Vasconcelos Carvalho, Daniela Victória Lima Silva, Cíntia Santos da Costa. Relações Internacionais diurno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena, Rafael de Jesus Malave Campos. Ainda no curso de Relações Internacionais diurno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio não autodeclarado PPI, Ana Paula Pinho Pontes, Augusta Camille Gomes da Silva. Curso de Relações Internacionais diurno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena, Larissa Vitória Soares Raposo. E, por fim, curso de Relações Internacionais diurno,
aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio não autodeclarado preto, pardo ou indígena. Júlia Stephanie dos Santos Matos. Rogélia Marian Garcia Brito. E agora o curso de Secretariado Executivo na voz marcante de Neto Araújo. Obrigado, Jéssica Nascimento, assim você mexe com a minha sensibilidade. Então, vamos ao curso de Secretariado Executivo noturno em ampla concorrência. A Anne Karine Lourendo de Souza, Marta da Rocha Portela de Souza, Ana Sabrina Silva Tavares, Radija Souza Braga, a Monalisa dos Santos Tavares, Keliane Rodrigues da Silva, Alessandra Mendes Carvalho, Eliene Araújo da Conceição, Kaila Raica de Oliveira Veras e Ligiane de Souza Cunha. Ainda em Secretariado Executivo, pessoa com deficiência, a Flávia de Souza Macedo. Ainda em Secretariado Executivo, noturno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio e autodeclarado PPI, o Edom Ferreira Lima Júnior, a Sandy Keliana Soares Marques, e agora Secretariado Executivo Noturno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio autodeclarado PPI, o Bruno Rafael Mendes Damasceno e o João Diego de Souza e Silva. E agora, Jéssica, nós vamos ao último curso, que é Zootecnia, com você mesmo. Pois é, Neto Araújo, chegando ao final então da nossa transmissão simultânea na rádio e TV universitária, vamos ao último curso, que é o curso de Zootecnia diurno, ampla concorrência. Ana Melissa Ivo Pereira, Letícia Xavier de Oliveira, José Naldo Marques e Silva, Elidmara Monteiro de Carvalho Maia, Pedro Henrique Rodrigues Carreiro, Samela Lucena Peixoto, Raíssa Paloma Queiroz da Silva, Camille Victória Vieira de Souza, Denison Clementino Amaro dos Santos. Curso de Zootecnia diurno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio autodeclarado preto, pardo ou indígena. Letícia de Souza Pereira, Lauren Peixoto Rodrigues, Igor Domingos Silva Pinheiro, Micael Islanda Silva Barros, João Marcos da Silva Rodrigues. Curso de Zootecnia diurno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio não autodeclarado preto, pardo ou indígena. Mateus Coutinho Viana da Silva. Zootecnia diurno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio autodeclarado preto, pardo ou indígena, Fernanda Avelino de Araújo, Loren Camille de Souza e Ionara Ribeiro dos Santos. E, por fim, Zootecnia diurno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado preto, pardo ou indígena, William Vanderlei Voltrich. Jéssica Nascimento, lembrando que essa é a relação preliminar dos aprovados no vestibular 2022 da Universidade Federal de Roraima. É isso mesmo, Neto. E a partir das 18 horas, essa relação estará disponível junto com a lista de espera de todos os aprovados no resultado preliminar do vestibular 2022 da Universidade Federal de Roraima no site oficial, que é ufrr.br. Importante frisar, os candidatos que concorrem às vagas destinadas a pessoas com deficiência e reserva legal de vagas, destinadas a candidatos egressos da escola pública, pretos, pardos e indígenas, passarão por comissões específicas que avaliarão se os aprovados estão de acordo com as regras estabelecidas no edital do vestibular. É isso mesmo, Neto. Estamos chegando aqui ao final da nossa transmissão simultânea na Rádio e TV Universitária e queremos aproveitar para parabenizar os candidatos aprovados no resultado preliminar para as 777 vagas ofertadas no vestibular 2022 da UFRR. A gente também aproveita esse espaço para agradecer toda a equipe da Comissão Permanente de Vestibular por essa parceria aqui com a Rádio e TV Universitária e
informar que o resultado final está previsto para sair na próxima sexta-feira, dia 25 de março. Pois é, então todos estão liberados para fazer a festa. Muito obrigado.